Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou a Lê Balbinot e no vídeo de hoje eu vou te falar algo que nunca te falaram sobre carreira, sobre profissão, sobre realização profissional e sobre sucesso. É isso mesmo, nesse vídeo eu vou te falar e te explicar que o teu sucesso, que o sucesso profissional que você deseja está dentro da tua zona de conforto e não fora dela, como muitas vezes você ouviu. Esse vídeo, ele vai ser um divisor de águas na tua vida profissional. Ele vai ser um divisor de águas da forma como você enxerga o sucesso, da forma como você entende daquilo que é realização profissional. Mas de repente você está aqui pensando, Ale, você tá doida, você tá de brincadeira comigo, falando que o meu sucesso tá dentro da minha zona de conforto. A vida toda eu ouvi que zona de conforto é algo ruim, que a gente tem que fugir dela. Que zona de conforto é algo que tem ditados que dizem que a vida começa fora da zona de conforto. Tem placas de pessoas na internet, em todos os cantos, dizendo: sou zona de conforto. Chispa pra lá, sai fora, eu quero estar longe da zona de conforto. Eu não, eu quero estar dentro da minha zona de conforto. Então, deixa eu te explicar tudo isso. Olha só que interessante. Se a gente for na tradução do que significa zona de conforto, a zona de conforto, ela é um lugar, ela é um espaço de bem-estar, de proteção, é um espaço de segurança. Tá? A zona de conforto, ela é algo que remete a algo confortável. Tudo bem? Conforto não é ruim, todo mundo quer. Todo mundo quer se sentir confortável em todas as suas áreas da vida, todo mundo quer se sentir confortável naquilo que faz. Você vai na casa de uma pessoa, você quer se sentir confortável naquele lugar. Você recebe visitas na sua casa, você quer o quê? Você quer se sentir você quer fazer a pessoa se sentir confortável, você fica feliz quando as pessoas estão confortáveis na sua casa. Não é assim que você se sente quando você recebe visitas? Então, e aqui, a zona de conforto, eu vou te dar uma outra conotação, eu vou te dar um outro entendimento de algo que até então te parece ruim, te parece um lugar de prejuízos. Zona de conforto não é um lugar de preguiça, não é um lugar de acomodação, não é um lugar onde você senta e espera as coisas acontecerem. Quem está dentro da zona de conforto, aqui eu estou dizendo que não é quem é descomprometido, quem é inútil, quem vive a vida esperando as coisas cair do céu. Não, muito pelo contrário. Zona de conforto não é isso. Zona de conforto é onde você se sente confortável. A zona de conforto, o espaço de conforto, é onde você se sente bem. Lugar de conforto, a zona de conforto, mediante o dicionário, numa linguagem de Oxford, ele vai dizer que a zona de conforto é proteção, é um lugar onde você se sente aliviado, é onde você tem segurança, é onde você tem bem-estar, é onde você tem satisfação, é uma zona livre de tensão, de estresse e sem preocupações. Olha que interessante isso. Segundo o dicionário, com definições de Oxford, se você pode jogar isso no Google, você vai encontrar lá já no primeiro momento. Mas pega essa é a melhor parte. Se a gente for ver a origem da palavra conforto, que ela vem do latim, de uma palavra confortare, essa é a origem no latim da palavra conforto, que significa aliviar a dor ou a fadiga. Quem que não quer aliviar a dor e a fadiga? Ou melhor, quem deseja viver com dor e com fadiga? Você conhece alguém que deseja ardentemente viver com dor e com fadiga? Não, possivelmente você também não deseja. Só que olha que ainda que interessante, a etimologia da palavra conforto, ela vem de uma palavra confortus, do particípio passado de confortare. Olha só, confortare, né? Já é gostoso isso. Que significa fortalecer, conferir força.
Olha que interessante. A zona de conforto, ela não é um lugar de preguiça. A zona de conforto não é um lugar de a pessoa ficar ali sentada, desanimada, desmotivada. Não é um lugar de malandragem, como você aprendeu até o dia de hoje. A zona de conforto, ela significa algo que é prazeroso, que é gostoso, que é confortável. Aí olha que interessante, o antônimo, o oposto, o inverso de zona de conforto significa zona de desconforto. Significa também, numa tradução, zona de risco, que no dicionário, risco, por sua vez, traz um significado de que é um lugar onde existe perigo, probabilidade de insucesso de um determinado empreendimento. Olha só, pega essa. Se zona de conforto é um lugar confortável, seguro, de proteção, bem-estar, livre de tensão, preocupações e estresse, e o antônimo disso, o oposto disso é uma zona de desconforto, que é aquilo que é desconfortável, e uma zona de risco, que significa um ambiente, um lugar que oferece perigo, probabilidade de insucesso de um determinado empreendimento. Olha que interessante. Então, se a gente olha por uma perspectiva literal, se a gente vai aqui na tradução, na etimologia, lá na origem da palavra, nós vemos que conforto remete a algo que te traz forças, que te traz prazer, bem-estar, regozijo, que te traz estados emocionais de força, de intensidade, de robustez. Olha que interessante. E aí, só que ninguém nunca te falou a verdade da zona de conforto. A psicologia, a psicanálise pode ter muitas linhas te explicando a zona de conforto. Pessoas todos os dias, você assiste vídeo, você lê matérias, você recebe feedback de que você tem que sair da zona de conforto. Olha só, fulano, você precisa sair da zona de conforto, você é muito malandro, você é muito acomodado, você está aí sentado esperando as coisas acontecerem, cair do céu. Isso não é zona de conforto, isso pode ser zona da malandragem. A zona de conforto é uma zona confortável para você. E é por isso que eu preparei esse vídeo hoje. Esse vídeo que vai ser um divisor de águas, um ponto de inflexão. Esse vídeo que vai mudar a tua percepção sobre sucesso, a tua percepção sobre realização profissional. Esse vídeo ele vai mudar completamente a forma que você vai ver o trajeto, o caminho, o passo a passo entre você e o teu sonho profissional. Esse vídeo é aquele vídeo em que você vai lembrar dele durante muitos anos, porque você vai ser uma pessoa antes deste vídeo e uma pessoa depois deste vídeo. E agora, então, já que eu tô falando tanto, eu tô fazendo aqui com tanta ênfase para você que zona de conforto não é e nunca foi um lugar ruim, desde que você entenda que zona de conforto não é preguiça, não é malandragem, não é uma zona de inutilidade, é sim uma zona de produtividade, mas com bem-estar, com segurança, com proteção, livre de tensão, preocupações ou estresse. E agora eu vou te provar isso cientificamente do que eu estou te dizendo. Foi realizada uma pesquisa durante 7 anos em 23 países com 197 mil pessoas de alta performance. 197 mil pessoas, 197 mil trabalhadores, 197 mil profissionais. Essa pesquisa ela queria entender, ela queria descobrir o que pessoas de sucesso possuem em comum. O que faz um profissional ser acima da curva, fora da média, passar reto no gráfico? O que faz um profissional se destacar da maioria? O que faz um profissional ter sucesso? O que faz uma pessoa se sentir realizada profissionalmente? E após 7 anos, essa pesquisa mostrou 2 características em comum entre esses profissionais, esses 197 mil profissionais. Nós não estamos falando de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, nós estamos falando de 197 mil pessoas. E depois de 7 anos, espalhado em 23 países, esses profissionais, eles mostraram que eles possuíam 2 características em comum, somente 2. Isso é incrível. Durante 7 anos, 23 países, 197 mil profissionais, para no final aparecer somente 2 traços em comum, 2 características em comum.
E eu vou te contar agora, aqui nesse vídeo, quais são essas duas características dos profissionais de alta performance. A primeira delas chama-se autoconsciência. O que significa autoconsciência? É você saber quem você é você se conhecer, é você desenvolver autoconhecimento, é você saber acerca dos seus talentos, conhecer as suas forças, saber naquilo que você verdadeiramente é bom. Isso é você ter autoconsciência. Essa foi a primeira característica dessas 197 mil pessoas que participaram desta pesquisa. A segunda característica chama-se autenticidade. Essas pessoas, elas tinham autoconsciência como primeira característica e autenticidade sendo a segunda característica em comum. E o que significa ler autenticidade? Autenticidade significa você ser quem você nasceu para ser. Nada diferente disso. Autenticidade é você se permitir ser a pessoa que você é na sua natureza. A autenticidade é você ser aquela pessoa do jeito que você é, no teu jeito natural de ser, é você se permitir ser esta pessoa. A autenticidade é você usar de forma consciente e intencional os talentos que você sabe que você possui nas suas atividades. Essas duas características, autoconsciência e autenticidade, foram as duas características em comum da pesquisa que mapeou 197 mil profissionais espalhados em 23 países durante 7 anos. E no final, então, essas duas características foram os dois únicos traços, as duas únicas características em comum entre todas essas pessoas, em todo este grande grupo de profissionais. E aí eu te falo mais, a pesquisa comprovou que quando você desenvolve, quando esses profissionais desenvolvem autoconsciência e autenticidade, é comprovado cientificamente que você passa a obter o dobro da performance pela metade do esforço. Isso mesmo, vou repetir para você. Quando você desenvolve autoconsciência, ou seja, quando você sabe quem você é, quando você sabe os seus talentos, quando você sabe no que você é bom, o que você ama fazer, e você se permite usar esses talentos, ser essa pessoa, impactar o mundo, as pessoas, a empresa, a sociedade com esses talentos, você então passa a ter o dobro da performance pela metade do esforço. E aí, olha que interessante. Todos esses profissionais, depois que mapeou, que demonstraram ter essas características em níveis diferentes, desde do que tinha um nível não tão alto de desenvolvimento, o outro tinha um pouco mais, o outro um nível mediano, o outro um nível alto, um outro um nível muito alto. Quanto maior o grau de autoconsciência e autenticidade, maior é o grau de performance que uma pessoa possui. E aí, perceba uma coisa, eu estou dizendo para você que a pesquisa comprovou que você obtém o dobro da performance pela metade do esforço, mas não quer dizer que você vai obter apenas o dobro do resultado. O resultado pode ser você tem grande chance de ter 3, 4, 5, 10, 20 vezes mais com a metade do esforço. E aí, depois que essa pesquisa ela foi realizada pelo Dr. Jay Niblick, o CEO, fundador da Inner Matrix, uma empresa de gestão americana de pessoas, onde eu sou Master Trainer aqui no Brasil, o Dr. Jay, ele então convocou, conversou, se reuniu com inúmeros clientes, amigos e parceiros de negócios, e ele foi identificar dentro desses profissionais se essas características também apareciam. E aí o Dr. Jay, ele foi conversar com o Anthony Robbins, o seu parceiro, o seu cliente, alguém muito próximo a ele, que não sei se você conhece, o Anthony Robbins hoje, ele é autoridade no mercado de desenvolvimento humano, de coaching, de PNL, ele é alguém que hoje é considerado o maior coaching do mundo. Ele conversou com grandes CEOs executivos de grandes empresas, como Pepsi Cola, como grandes empresas americanas. Ele conversou com os melhores atletas olímpicos, ele conversou com profissionais que trabalham hoje dentro de Hollywood, ele conversou com professores físicos de Harvard, ele conversou com os melhores advogados, médicos, dentistas, ele saiu dessa pesquisa munido dessas duas características e ele disse, agora eu vou fora dessa pesquisa ver se essas características também são presentes na vida dessas pessoas. E aí, nada mais, nada menos como Anthony Robbins, como Marshall Goldsmith, como CEO da Pepsi Cola, como atleta olímpico,
inúmeros profissionais de ponta. Ele chegou a conversar com um mestre do topo do mercado de demolição, o melhor cara de demolição do mundo, a autoridade nesse mercado. Ele conversou com pessoas de grande renome internacional. E ele percebeu que essas pessoas também possuem essas duas características em comum. E olha que interessante. Essas duas características que se mostrou muito presente na vida desses profissionais, que são hoje autoridades mundiais dentro dos seus mercados, das suas áreas de atuação, todas essas pessoas falaram a mesma coisa. Elas disseram que elas não sentem que elas trabalham arduamente. Todas essas pessoas que sabem quais são os seus talentos e usam esses talentos, todas elas falaram que elas têm a sensação de que não é difícil, de que é confortável, de que é gostoso falar e fazer aquilo que ele se propõe profissionalmente. Tanto que olha só que interessante, a pesquisa mostrou que profissionais com baixo grau de autoconsciência e autenticidade, eles trabalham numa média de 40 a 50 horas semanais. E eles chegam no final da semana exaustos, cansados, esgotados emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Chegam com dor de cabeça, com problemas gástricos, com problemas de intestino, com insônia. Eles chegam muito abalados emocionalmente. Já pessoas com maior nível de desenvolvimento, de autoconsciência e autenticidade, elas trabalham o dobro, em média de 60 a 80 horas por semana, e a sensação que elas têm ao final da semana é que elas não tiveram que dar duro para trabalhar, que foi prazeroso, que elas tinham bem-estar, que elas produziram muito, porém de maneira inteligente. E aí é onde todas essas pessoas falaram ter a mesma coisa, o que se chama de conceito saída sobre entrada. Você já ouviu falar no conceito saída versus entrada, profissionalmente falando? Pois é, então eu vou te explicar o que é isso. O conceito de saída versus entrada é a sensação de quando você está trabalhando em algo que sai esforço seu, sai dedicação, sai tempo, você investe naquilo. Existe uma saída. Mas a entrada é aquilo que retorna, é aquilo que entra para você depois que você sai com algo. Então, é como se fosse o Anthony Robbins. Você chegar para ele e dizer assim, Tony, o que você faz para ser o melhor treinador, o melhor coach do mundo de todos os tempos? Ele vai dizer assim, eu me preparo, eu tenho esforço, eu estudo, eu pago um preço para isso. Só que o seguinte, o que volta para mim de performance, de resultado, é muito maior do que o esforço que eu precisei colocar. Isso quer dizer saída sobre entrada. Se você cozinha bem e você tem esse talento, você simplesmente abre a geladeira, você pega 4, 5, 6 ingredientes, você inventa algo, você joga na panela, você tem ideias de alguns temperos que combinam, que conversam com aquele alimento, e você simplesmente faz algo que alguém sem talento não faria durante um dia inteiro na cozinha. E você faz em 30 minutos. Algo simplesmente digno de um chefe, digno de um restaurante da melhor categoria. E aí você sente, as pessoas comem, elas se deleitam, elas elogiam, elas sentem prazer comendo a tua comida e você diz, nossa, mas que exagero, eu nem fiz nada, eu só abri ali a geladeira, misturei umas coisas e deu nisso. Para você foi simples, para você foi prazeroso, por quê? Porque você estava dentro da sua zona que era confortável, você atua dentro da tua zona de conforto, você faz aquilo bem e faz naturalmente bem. Só que você muitas vezes não recebe aquele elogio, aquele feedback, aquele apreço, porque você tem uma crença que se não tem dor, não tem valor. Você muitas vezes foi criado pensando que você tem que trabalhar duro, que a vida é difícil, que você tem que matar um leão por dia, que a vida é uma selva, que você tem que dar duro, tem que lutar, tem que sofrer, que a vida não é mole e que você precisa sustentar tua casa, tua família, pagar tuas contas e para isso você tem que aceitar o que vier, porque afinal de contas, você não pode reclamar, porque se você reclamar, você está sendo ingrato.
Quanta gente queria ter a vida que você tem, e aí você começa a receber crítica das pessoas à sua volta, e críticas suas mesmo, em que você vai dizendo para você mesmo, nossa, eu sou muito ingrato, nossa, eu sou muito infeliz, nossa, como que eu posso estar reclamando? Sim, porque você, quando está fora da zona de conforto, você está numa zona de desconforto. Quem que não reclama quando se sente desconfortável? Você conhece alguém que se sente desconfortável, que vive se sentindo inseguro, que vive sentindo que é a pessoa errada no lugar errado? É natural que essa pessoa reclame. Ela vai reclamar, porque ela está desconfortável. Minha filha vai fazer 11 meses no domingo. Ela reclama o tempo inteiro quando ela está desconfortável. Quando ela está confortável, ela chega a gemer de prazer. Ela chega a fazer um barulhinho de feedback e dizendo, sem falar, mamãe, tá uma delícia, mamãe, aqui tá gostoso, mamãe, aqui é o melhor lugar do mundo, numa zona que é confortável para ela. Então é natural, quando você está desconfortável, você reclamar. E te ensinaram que para você crescer, produzir, prosperar, fazer riqueza, se destacar, conseguir ter sucesso profissional, você tem que estar fora da tua zona de conforto. Te enganaram quando te falaram isso. Aliás, te falaram algo que não é verdade. Eles omitiram uma verdade. Eles distorceram uma realidade. Te falando que você só vai crescer, que a vida só começa fora da zona de conforto. Hoje, nesse dia, eu tô aqui para te dizer que tudo isso, eu tô te provando cientificamente que não. E esses profissionais são prova disso. Essa pesquisa é prova disso. Essas pessoas que disseram que trabalhavam 60, 80 horas por semana, chegam ao final da semana dizendo que elas estão bem, elas têm energia, elas têm vitalidade, elas amam o que elas fazem com prazer, elas fazem sem muito esforço, elas saem com esforço, mas o que volta é muito maior, é muito grande, é muito fora da curva. Por quê? Porque ela está atuando dentro da zona de conforto, dentro de uma zona de segurança, dentro do que para ela é algo razoavelmente simples de fazer. Não quer dizer que seja fácil. Eu estou dizendo que é confortável para ela. Eu estou dizendo que para ela é simplesmente prazeroso, no sentido de que ela está livre de preocupação, ela está livre de estresse. E quanto mais alto é o desenvolvimento dessas duas características, quanto mais você possui autoconsciência, quanto mais você possui autenticidade, mais você vai obter o dobro da performance pela metade do esforço. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vou te contar rapidamente a minha história. Era uma vez uma menina, uma criança, a caçula de 3 mulheres, que tinha um grande sonho de trabalhar em público, de dar aula, de falar com plateias, de falar com públicos, desde muito pequena. Então, essa criança, ela sempre colocava todas as suas bonecas, as bonecas da sua irmã, sendo a caçula de 3 mulheres, e ela colocava todas essas bonecas numa parede do quarto e ficava horas e horas conversando com essas bonecas, dando aula para essas bonecas. E a sua mãe a incentivava, a sua mãe a inspirava, a sua mãe servia de plateia e dava sua mão aos aplausos para essa filha pequena de 3, 4 anos. Essa mãe colocava uma caixa de feira, aquelas que você conhece, que ainda são usadas até hoje, de plástico, aquele plástico mais rígido. Ela subia, a mãe dava uma escova de cabelo para ela, e ali ela ficava discursando, ela ficava falando, e essa mãe muitas vezes chamava as outras irmãs e diziam, vamos aplaudir, porque ela está dando uma aula, ela está dando uma palestra. E aí começou, na época de escola, a aparecer os tais dos trabalhos em grupo, os trabalhos que você precisa apresentar lá na frente. E essa criança, ela ficava num verdadeiro êxtase quando ela precisava apresentar um trabalho em grupo. Todas as pessoas da classe, desde o primário até o terceirão, queriam fazer parte do grupo dela, porque ela apresentava muito bem, porque ela tinha amor pela oratória, ela tinha amor por falar em público, ela tinha uma verdadeira loucura quando sabia que teria uma oportunidade de subir num palco ou ir à frente da classe para apresentar um trabalho. E aí muitas pessoas queriam fazer parte desse grupo. E essa criança era eu. Eu cresci com um amor por falar em público. Eu cresci com uma verdadeira paixão por desenvolver pessoas. E isso veio me acompanhando desde a minha infância.
E a grande responsável por criar crenças fortalecedoras em mim, de que eu falo e falo bem, e de que eu falo e eu realmente consigo expressar com clareza para as pessoas, essa grande responsável é a minha mãe, que até hoje sempre é uma grande incentivadora, mas sempre foi, desde muito criança. E aí, com 14 anos, eu fui trabalhar no meu primeiro emprego, por uma necessidade financeira que tínhamos em casa. E em todos os trabalhos em que eu passei, desde os 14 anos, eu sempre procurei, de alguma forma, achar um modo de que eu pudesse falar em público de algum jeito. Meu primeiro emprego foi como estagiária num escritório do Banco BMG, em Florianópolis, aqui no centro da cidade, onde eu precisava atender pensionistas e aposentados para fazer empréstimos consignados. Eu tinha uma verdadeira paixão por atender aqueles idosos, e de alguma forma eu sempre procurava falar em público, ler a ata da reunião, eu procurava chamar a equipe, dar algum recado, de alguma forma aquilo me aproximava. Aquilo fazia com que eu me sentisse a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí, muitos trabalhos eu passei, até que depois de muitos anos, fui para a área de telefonia, fui para a área da educação, depois fui para a indústria farmacêutica, onde eu trabalhei 10 anos da minha vida, tendo uma carreira extremamente muito bem sucedida, mesmo na área de vendas, mesmo na área de treinamento e desenvolvimento, fui supervisora de multinacionais, tive uma carreira em ascensão, que estava em ascensão, só que eu não era feliz, eu não tinha a realização plena. Existiam coisas em que naturalmente eu fazia bem e outras em que eu precisava de muito esforço para um resultado muito pequeno, muito ruim. E aí eu decidi, num belo ano, me conhecer. Eu decidi ir atrás de descobrir onde eu ia atuar, porque eu já sabia qual era o meu sonho. Eu sabia no que eu queria trabalhar, eu sabia que era com pessoas, eu sabia que era fazendo algo relacionado com o público, eu sabia. E aí eu entrei numa baita crise na minha adolescência, porque não existia vestibular para ser palestrante, não existia vestibular para ser trainer, não existia nenhum tipo de vestibular, e porque aí eu descobri que não era a aula que eu queria dar, eu queria algo diferente, eu queria algo que possibilitasse com que eu viajasse, com que eu impactasse muitas pessoas, e isso ao longo do tempo foi se clareando, e até que eu parei num curso do Dale Carnegie, de como fazer amigos e influenciar pessoas, e aquele curso foi um divisor de águas na minha vida, e a partir daquilo eu conheci o coaching e eu fui me conhecer. E aí eu tive toda uma vida de trabalho antes de me conhecer. E aí teve um belo dia que eu realmente me conheci a fundo. Eu passei por uma ferramenta, uma análise de perfil, e ali caiu a trave dos meus olhos. Aquilo abriu completamente a minha mente e eu comecei a perceber que a forma que mais eu atuava, onde eu tinha mais resultado, onde eu tinha mais feedback, onde eu tinha mais retorno, onde eu tinha mais prazer, era justamente na minha zona de conforto. Era falando com pessoas, era inspirando pessoas, era desenvolvendo pessoas. E eu disse, nossa, mas como que pode? E eu vou ganhar dinheiro fazendo isso ainda? E aí eu comecei a me desenvolver e a autoconsciência, ela transbordou em mim e eu comecei a buscar essa autenticidade. Então eu comecei a me permitir ser esta pessoa, porque antes eu sentia que eu precisava tornar difícil o meu trabalho para que tivesse algum valor. Uma empresa me contratava para dar uma palestra, eu ia sofrendo até o dia da palestra, eu mudava o slide, eu mudava a história, eu mudava a linha de raciocínio, eu fazia tudo que eu podia para que aquilo ficasse difícil, para que eu achasse que no final eu tinha mérito de receber aplausos das pessoas que me aplaudiam de pé e receber um cachê muito bem pago por uma hora e meia de trabalho. E eu dizia, isso está errado? Isso está errado porque é tão simples, é tão fácil, é tão prazeroso, é tão gostoso, é tão na minha zona de conforto. E aí eu fui entender que, de fato, ali era o meu lugar, a minha zona de convergência, a área onde eu melhor atuo, onde eu mais tenho prazer, onde eu mais tenho performance, onde eu menos tenho esforço. E isso aconteceu na minha vida e hoje eu proporciono há alguns anos isso para os meus clientes. E hoje eu estou aqui para dizer para você, não precisa ser difícil, não precisa ter dor, não precisa ter sofrimento, não precisa ter angústia, não precisa você ter depressão toda segunda-feira porque você tem que começar a trabalhar e você tem uma semana inteira pela frente. Não precisa viver a vida esperando na expectativa de chegar sexta-feira. Existem formas diferentes de fazer isso. O próprio Steve Jobs, ele fala isso, né? Ele falava isso, hoje ainda se repete muito.
Faça o que você é bom e delegue todo o resto. Ou seja, o que você é bom é a tua zona de conforto. O que você é bom é onde você tem talento. E onde você tem talento, você naturalmente performa. Onde você tem talento, você tem amor, você tem prazer, você tem feedback positivo, você tem resultado, você tem segurança, você se sente protegido, você está livre de tensão, você está livre de preocupação e de estresse. Porque quando você usa um talento que você possui, você experimenta um estado chamado flow, de fluidez, as coisas fluem a seu favor, o universo conspira. Não estou aqui falando de espiritualidade, muito menos de misticismo com você, mas as coisas, quando você entra na tua zona de convergência, quando você está dentro da tua zona de conforto, as coisas fluem a seu favor. Quando você está dentro da tua zona de conforto, você se sente tão pleno, tão pronto, tão eficiente, que você trabalha sem sentir que está trabalhando. Você simplesmente sente, você flui igual um rio que tem a sua correnteza, que sem esforço percorre esse córrego. Você é a mesma coisa quando você está na sua zona de conforto. Você é a mesma coisa quando você está usando seus talentos. Você é a mesma coisa quando você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, naquilo que você é bom. Mas de repente você está agora pensando, ai, Ale, mas eu não tenho faculdade, ai, Ale, mas eu não sou bom em nada, ai, Ale, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu sou um peso morto, ai, Ale, você está falando isso, mas porque você tem conhecimento, desde pequena você se prepara para falar com as pessoas, ai, Ale, eu simplesmente só procrastino, de repente você está pensando, ai, Ale, eu nunca termino o que eu começo, ai, Ale, você está falando isso, mas para mim, você não conhece a minha realidade, eu não tenho apoio de ninguém, eu simplesmente estou por conta e risco, eu estou desempregado, eu estou simplesmente trabalhando para conseguir alimentar a minha família. Como? De que jeito que eu vou me dar o luxo de viver na minha zona de conforto? Mas é o seguinte, eu não estou te dizendo que você tem que sair de onde você está. Eu não estou dizendo que você tem que largar o que você está fazendo. Eu não estou te dizendo que você tem que simplesmente chutar tudo para o alto. Eu estou aqui dizendo para você que existe sim uma solução e que não é privilégio de poucos. Não é privilégio só para alguns. Isso está disponível para toda e qualquer pessoa no mundo. É descobrir onde é a sua zona de conforto e você trabalhar nela de maneira inteligente. Eu não estou dizendo para você que você vai ter que parar de trabalhar. Eu não estou dizendo para você que zona de conforto é moleza. Eu não estou dizendo para você que zona de conforto você não vai ter que fazer, você vai ter que ficar sem fazer nada, sentado esperando as coisas cair do céu. Tem trabalho na zona de conforto, mas é um trabalho confortável, é um trabalho inteligente, é um trabalho estratégico, é um trabalho alinhado com o seu perfil, é um trabalho que tem fluidez, é um trabalho que tem segurança, que tem bem-estar, é um trabalho que você sente que as coisas fluem a seu favor. Não estou dizendo que zona de conforto é moleza. Não estou dizendo que zona de conforto é você viver na preguiça. Não estou dizendo que zona de conforto é você simplesmente botar as pernas para o ar e esperar com que o mundo faça a sua história. Não. Eu estou dizendo para você que a zona de conforto é um lugar onde você trabalha, às vezes até mais, mas você tem muito mais resultado, muito mais performance e você tem prazer, conforto, bem-estar no processo. 1000 vezes não. Zona de conforto não é lugar de preguiça, não é lugar de moleza, não é lugar de malandragem. Zona de conforto é um lugar de simplesmente você atuar de uma forma a ter alívio, a ter bem-estar, ser livre de estresse, de pressão. Não é lugar de acomodação. Zona de conforto não é lugar de estagnação, muito menos de inutilidade. É apenas um ambiente onde você vai produzir e ter muito resultado. É ali que está a sua zona, na sua zona de conforto, que está a sua realização profissional. É na sua zona de conforto que está a tão sonhada realização profissional. É na sua zona de conforto que está a sua carreira extraordinária. Agora, ficar na zona de conforto, parado, aí é zona de malandragem. Aí isso não vai levar você em lugar nenhum. Você vai ter que trabalhar nela e trabalhar de forma inteligente. Tudo bem? E aí, quando as pessoas hoje te mandam sair da zona de conforto, que a vida começa fora da zona de conforto, elas estão dizendo para você ir para um lugar de risco. Um lugar onde você naturalmente está desconfortável. E como que você lida quando você está desconfortável? Você quer ir embora. Você vai na casa de alguém que você está desconfortável, que você começa a inventar desculpa, porque você quer sair dali, você quer ir embora. Você quer sair daquele lugar porque aquilo te faz mal. Quando você trabalha fora da tua zona de conforto, ou seja, quando você trabalha na tua zona de desconforto, você quer ir embora, você quer que dê 6 horas, você quer que chegue sexta-feira, você torce por um feriado prolongado,
Você não vê a hora de chegar o horário do almoço. Você não vê a hora de acabar ali o teu trabalho, porque você está desconfortável. Por quê? Porque você não gosta daquilo que faz. Porque você está fora da tua zona de conforto. E é lógico que fora da zona de conforto, você não tem prazer, você não tem bem-estar, você não tem satisfação. Você simplesmente quer sumir dela. Então, a zona de conforto, ela é um lugar, ela é um ambiente, ela é um trabalho, uma carreira, uma profissão, uma atividade, onde você usa os teus talentos, onde tem paixão, onde tem desejo, onde tem tesão, onde tem vontade, onde tem motivação. E onde você está completamente alinhado com o seu perfil. É onde você é bom naturalmente, acima da média. É onde você passa reto na curva, você é outlier, você é fora da curva. Você passa reto no gráfico. É onde você se destaca, onde é diferenciado, onde tem feedback. É onde você é melhor do que a maior parte das pessoas que você conhece. Naquela atividade, não que você é melhor do que a pessoa, mas naquilo que você exerce, você é melhor do que ela. Porque o talento dela possivelmente está em outra atividade. A zona de conforto dela está em outro lugar. E é nessa zona de conforto que você atua tendo o dobro da performance pela metade do esforço. E volto a dizer, não é privilégio somente daquelas 197 mil pessoas, ou só de atletas, ou só do Anthony Robbins, ou só de físicos, ou só de profissionais de Hollywood. Isso é algo que está disponível para todas as pessoas, independente do seu cenário. Eu não sei do teu contexto, não sei da tua vida, não sei da tua história, eu não sei em que momento você está da tua trajetória profissional, mas uma coisa eu sei, a sua realização está dentro da tua zona de conforto e não fora dela. E aí, hoje eu quero trazer para você alguns sintomas, que eu quero que você veja se você tem pelo menos 3 deles. Se você sente pelo menos 3 desses sintomas, isso pode ser uma evidência de que você hoje está trabalhando, atuando fora da tua zona de conforto. Ou seja, pode ser que você hoje, se você se identificar que você tem 3 desses sintomas, pelo menos 3 dos sintomas que eu vou te listar aqui, pode ser que você esteja atuando na tua zona de desconforto e na tua zona de risco. Por isso que você quer ir embora tão rápido, por isso que você não aguenta mais o seu trabalho, por isso que você ama sexta-feira e você odeia segunda, por isso que você pensa todos os dias em jogar tudo pro alto, em chutar o balde, em largar tudo, em sumir do mundo, em sumir da história. Pode ser que você esteja atuando nessa área. Então agora vamos lá. Você sente que trabalha muito e resolve pouco? Você sente que você trabalha muito e ganha pouco? Você sente que você trabalha muito e você nunca consegue ser reconhecido? Você tem ansiedade, estresse e preocupação? Você tem medo daquilo que você faz, de não dar certo? O medo é um sentimento que te acompanha continuamente? Você se preocupa já no domingo de manhã que o outro dia é segunda-feira e você já passa o domingo angustiado, sabendo que segunda-feira é que no outro dia você vai ter que trabalhar? Hoje, sexta-feira, você está feliz da vida e aliviado porque você vai ter um dia e meio, 2 dias de descanso para ficar fora daquele martírio? Então, se você tem 3, pelo menos, desses sintomas, são sinais de que você pode estar atuando na sua zona de desconforto, na sua zona de risco, e você está fora da tua zona de conforto. Mas esse vídeo, ele foi feito para te ajudar a pelo menos você conseguir identificar onde está a sua zona de conforto. Mesmo que nesse momento, como eu falei, você no teu trabalho, você não vai largar, nada disso. Não estou dizendo que você precisa fazer essas coisas para saber a sua zona de conforto. Mas primeiro, para você, antes de estar nela, você precisa descobrir onde ela está. E esse é o meu objetivo com você nesse vídeo, é te ajudar a identificar, a descobrir, a traçar um caminho para você saber onde está a sua zona de conforto. Então, a zona de conforto, ela vai ter alguns passos importantes para você descobrir ela. O primeiro deles é você saber no que você é bom. Se perceber, se avaliar. É você se observar e identificar os seus maiores talentos. No que você realmente é bom, no que você realmente é boa, o que você faz acima da curva, o que você faz acima da média, o que você faz naturalmente bem. Número 1. Número 2. Você precisa identificar tudo isso de forma consciente. E número 2, para depois você usar isso. Decidir usar isso de forma consciente, você no controle da situação, não deixando por obra do acaso. Talvez um dia, quem sabe, de novo eu use esse talento, não. Primeiro descubra quais são os talentos, depois use esses talentos de forma consciente, intencional, decida, esteja presente, saia do automático, use esses talentos.
Segundo passo. Terceiro passo, entenda de uma vez por todas que não é porque não tem dor que não tem valor. O seu talento você faz bem naturalmente, te coloca acima da média e você passa a ter resultados também acima da média. E você tem prazer no processo e não tem dor. Então, ou seja, quando você usa um talento, você tem resultado, você ganha sem dor no processo, você ganha com prazer. Então aqui eu vou quebrar essa crença sua, ressignificar que não é porque não tem dor que não tem valor. Primeiro, descubra teus talentos. Segundo, use esses talentos, ou seja, descubra seus talentos, autoconsciência, primeira característica da pesquisa que eu falei. Segunda característica, usar talentos, autenticidade, seja autêntico, permita-se ser quem você nasceu para ser. Segunda característica, terceiro passo, entenda de uma vez por todas que não é porque não tem dor que não tem valor. Os teus talentos são a mola propulsora pro teu sucesso. Os teus talentos, eles são o trampolim para você conquistar a tua realização profissional. Os teus talentos, eles são aquilo que vão proporcionar você a ter o dobro da performance pela metade do esforço dentro da tua zona de conforto. E não fora dela. Então, quando você descobrir os teus talentos, colocar esses talentos em uso, entender de uma vez por todas que eles que vão fazer com que você alcance a tão sonhada realização profissional, você vai descobrir e estar dentro da sua zona de conforto, porque é lá que mora o teu sucesso profissional, a tão sonhada e tão almejada realização profissional. Quer você tenha faculdade, quer não, quer você tenha inglês, quer não, quer você tenha uma carreira bem-sucedida e multinacional, quer que você trabalhe num emprego como CLT, um empreendedor, um empresário, quer você seja médico, dentista, engenheiro, quer você seja dona de casa, qualquer que seja a sua atividade hoje, se você descobrir os seus talentos, usar eles, entender que não é porque não tem dor que não tem valor, você vai descobrir a sua zona de conforto, porque é lá que mora a tua realização profissional. Então, o meu desejo para você hoje é que você entre em ação, é que você descubra esses talentos, é que você se permita viver na sua zona de conforto, porque é lá que você deve estar. Não existe melhor lugar para você estar, profissionalmente falando, do que na tua zona de conforto. Um beijo no teu coração, Deus abençoe tua vida, um bom final de semana, até a próxima e eu desejo uma feliz zona de conforto para você.